A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos falando sobre feridas da alma e cura interior. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre o emocional e o espiritual. Essa relação entre o emocional e o espiritual. Vamos começar com o texto bíblico de Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, que diz: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então aqui o texto bíblico fala do sentimento da ira, que quando se irá não pecar, e a ira acumulada, que o sol se põe sobre a ira que está guardada, dá espaço, pode dar espaço a uma atuação do diabo. Então fez a relação entre a emoção, a ira e o ataque maligno. Também em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 8, vai falando uma nova relação entre emoções e ataque do diabo. Diz assim o texto, 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqui está falando de outro sentimento, a ansiedade, o medo que leva à ansiedade. Aí o texto diz assim: não ande ansioso, lance sobre Deus toda essa ansiedade, porque Deus está cuidando, Deus está guardando, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, esperando alguém, esperando um momento para que possa tragar. Então vimos nesses dois textos essa relação entre o emocional e o espiritual. No conceito de opressão é uma influência maligna que os demônios exercem sobre o ser humano a fim de desestabilizá-lo emocionalmente para poder possuí-lo. Então ele pressiona as pessoas emocionalmente, principalmente nas feridas emocionais, para desestabilizar a pessoa e assim poder influenciar, poder até possuir as pessoas. Os espíritos malignos usam as brechas espirituais abertas através das feridas emocionais. Sentimento de rejeição, de angústia, tristeza, amargura e medo são fragilidades nas lutas, nas batalhas espirituais. Como também o sentimento de mágoa, o ódio, o desejo de vingança são portas que o inimigo usa para lançar enfermidades nas pessoas. Problemas emocionais são a causa de muitos distúrbios e enfermidades que a medicina não consegue diagnosticar nem tratar. Uma pessoa com problemas emocionais perde a força interior, tornando-se indefesa, tornando-se frágil. Nesse estado, ela pode facilmente ser possuída por espíritos malignos. Não estou dizendo que todas as pessoas que têm problemas emocionais estão endemoniadas, estão possessas. Eu estou falando de fragilidades na hora da batalha espiritual, na hora do ataque espiritual. Problemas emocionais devem ser tratados como emocionais. No atendimento, muitas vezes, chegam pessoas que quando nós fazemos a ficha de acompanhamento, do mapeamento espiritual, identificamos as feridas emocionais de tal magnitude que nós indicamos um tratamento ou com um psicanalista, um psicólogo ou mesmo um psiquiatra para que ele possa administrar remédios. Atendemos pessoas que estão sendo tratadas ao mesmo tempo com o psiquiatra e sendo ministradas na área de libertação. Tratar o emocional até com um profissional da área emocional e tratar a questão da libertação em Cristo Jesus no ministério de cura e libertação. Problemas espirituais devem ser tratados em nível espiritual. É preciso saber distinguir o que é doença, enfermidade, problemas emocionais, problemas espirituais, para que cada um seja tratado de acordo com a sua natureza. Assim o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E o Senhor Jesus Cristo, ele salva, cura e liberta. Vemos no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 33 e 34, como o Senhor Jesus Cristo agia, como o Senhor Jesus Cristo atuava. Diz assim o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, versículo 33. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam
várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem porque sabia quem ele era. Então, Jesus curou enfermos e expulsou demônios. E ensinou aos seus discípulos para que fizessem o mesmo, curar os enfermos e expulsar os demônios. No mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então veja o que Jesus está falando aqui no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, no versículo 17. Ele está dizendo que os sinais de cura, os sinais de libertação, irão acompanhar as pessoas que têm fé no nome dele, as pessoas que creem. E no nome dele iria expulsar os demônios. Quem ia expulsar os demônios? Os que creem. E no nome dele, os que creem iriam impor as mãos sobre os enfermos e os enfermos seriam curados. Nos casos em que os problemas são sustentados por fatores espirituais, técnicas de aconselhamento, tratamento psicológico ou psiquiátrico não resolve. Tem a necessidade também da libertação, que é mesmo um processo em nome de Jesus de expulsar mesmo os demônios que possam estar infligindo a pessoa. Vemos isso no Evangelho de Marcos. Eu dou a base bíblica para essa afirmação que eu estou fazendo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 2, do 2 até o 15, que vai contando a história do Gadareno. O Gadareno hoje estaria internado num hospital psiquiátrico. Ele andava nu, se cortando entre os sepulcros, com uma força descomunal, gritando dia e noite. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando chegou diante dele, expulsou uma legião de demônios. E após expulsar essa legião de demônios, a Bíblia diz que ele ficou em perfeito estado. Vamos ao texto bíblico, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros a seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. E mais adiante, no versículo 15, finaliza dizendo: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Em perfeito juízo. Então Jesus expulsou uma legião de demônios e o rapaz que estava transtornado ficou em perfeito juízo. Alguns problemas emocionais são sustentados por fatores de natureza espiritual. Falando nesse vídeo dessa relação do emocional e o espiritual. No Ministério de Cura e Libertação, nós vamos procurar sempre mapear para identificar o que é emocional, o que é espiritual. Falamos que o diabo usa o que nós chamamos de opressão para desestabilizar emocionalmente as pessoas para poder possuir. Então, pessoas com feridas emocionais, pessoas com traumas, pessoas que necessitam de cura interior, são mais frágeis na batalha espiritual. Daí a necessidade de cura interior no Ministério de Libertação e Cura. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre esse processo de cura. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.